Você entra em desespero quando alguém que você ama se afasta. Você se apaixona por pessoas que não conseguem se conectar com você. Você sente que não importa o que você faça, no final acabará sozinho. Se você pensa ou se sente assim, provavelmente está passando por dificuldades em seus relacionamentos. Então, esse episódio é para você. Meu nome é Leonardo de Souza, eu sou psicólogo clínico, eu sou especialista em terapia cognitivo-comportamental e esse é o meu canal. Seja muito bem-vindo! E se você é novo por aqui, eu já te convido a se inscrever no canal. Toda semana, ou quase toda semana, tem um vídeo novo por aqui. Hoje nós vamos falar sobre o esquema de abandono. O esquema de abandono, ele se caracteriza pelo intenso medo de ser abandonado. A pessoa ela acredita que perderá todos que ama e acabará isolado, acabará sozinho para sempre. Seja porque essas pessoas vão morrer ou porque vão deixá-lo. De alguma forma ela acredita que ficará sozinha. No episódio de hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre o esquema de abandono, suas características, suas possíveis origens e como identificar se esse esquema pode estar presente em sua vida. Os esquemas, eles são padrões de funcionamento do indivíduo que se originam na infância e se mantêm por toda a vida. São estruturas psíquicas que originam crenças, que geram pensamentos, que alteram emoções e comportamentos, surgem com o objetivo de ajudar a criança a enfrentar uma situação ou então um evento que é potencialmente destrutivo e recorrente, como a negligência, como o abuso, a opressão, o abandono. Podem ser adaptados ou desadaptados, ou seja, saudáveis ou patológicos. O esquema de abandono é um dos esquemas desadaptados. No passado, ajudou a criança a enfrentar e sobreviver a situações destrutivas. Mas na vida adulta, esse esquema ele traz mais prejuízos do que benefícios. A pessoa com esquema de abandono, ela vive com medo constante da possibilidade de ser abandonada. Tem medo de perder as pessoas que ama. No fundo, ela acredita que não importa o que ela faça, essas pessoas irão abandoná-la. Seja porque elas vão morrer, né? Ou seja, adoecer e acabar morrendo e assim ela vai ficar sozinha, ou então porque elas vão ser trocadas, porque as pessoas que elas amam vão encontrar outras pessoas mais interessantes e que vão preferir a ela, né? E ela vai acabar ficando sozinha. O esquema ele provoca um sentimento de desespero com a possibilidade de afastamento dos seus parceiros. Por isso, essas pessoas estão sempre vigilantes aos menores sinais de afastamento. Os esquemas, de forma geral, eles são ativados por situações ou eventos semelhantes àqueles que os originaram no passado. E eu vou explicar isso com um pouquinho mais de detalhes daqui a pouco. E quando esses esquemas eles são ativados, eles podem provocar uma série de alterações emocionais. Por exemplo, o esquema de abandono ele pode levar ao desenvolvimento de ansiedade crônica, pois essas pessoas estão sempre preocupadas com a possibilidade de serem abandonadas. Ou então depressão, quando a pessoa ela é abandonada, ela tem muita dificuldade, né, de superar isso, entrando em depressão muitas vezes. Ou então experimentam uma intensa raiva, sentem raiva de seus parceiros por os terem feito se sentir abandonados, né? E muitas vezes essa raiva é injusta, ela é desproporcional. E existem dois tipos de abandono, e são determinados pelo tipo de ambiente que a criança cresceu. O primeiro é o abandono baseado em dependência, que é originado, né, por um ambiente demasiadamente protetor. Essa criança, ela não conseguiu tomar as próprias decisões, ela não conseguiu aprender a lidar com os eventos da vida, né? E na vida adulta, ela precisa de um parceiro que a dê uma direção, um posicionamento, que a oriente, que a ajude de alguma forma. Por isso que se apega tanto aos seus parceiros. E o segundo é o abandono baseado em instabilidade e perda, ou seja, ele é originado por um ambiente emocionalmente instável. A perda da conexão é o que mais abala essas pessoas. Ou seja, no passado elas tinham uma conexão, seja com familiares ou com uma outra pessoa, mas ela perdeu essa conexão. E essa perda traumatizou.
né? Então, por isso que nos dias de hoje, o adulto tem muita dificuldade, né, em aceitar, né, esse afastamento que possa vir surgir. As pessoas com abandono baseado em dependência, elas acreditam, né, que é impossível sobreviver sozinhas. Elas precisam, né, entre aspas, de alguém forte para guiá-las, direcioná-las. A possibilidade de ficarem sozinhas é assustador. Uma característica interessante é que pessoas dependentes frequentemente têm pessoas reservas, né? No caso de um relacionamento íntimo atual acabar. Então ela consegue iniciar novamente o mais rápido possível um novo relacionamento com essas pessoas reservas, né? Essas pessoas dependentes, elas não toleram a solidão. E por isso são muito boas em encontrar alguém que cuide delas. Elas vão de um relacionamento para outro muito rapidamente. Já no caso, né, do abandono baseado em instabilidade e perda, isso não é necessariamente verdade. A pessoa ela consegue ficar sozinha, né? E por bastante tempo, inclusive. Ela pode até mesmo evitar relacionamentos, se afastar de outras pessoas, né? Justamente porque elas já enfrentaram a solidão no passado e sabem que podem sobreviver a isso. Esse não é um problema. É o processo da perda que é devastador. É ter a conexão e depois perdê-la, né? E ser lançada numa solidão novamente, né? É isso que essas pessoas mais temem. As pessoas com abandono baseado em instabilidade, né? É perder a conexão, é ser abandonado. Ficar sozinho não é o problema. Como eu já disse, elas já ficaram sozinhas no passado e elas sobreviveram a isso, né? Elas percebem que conseguem sobreviver. Até mesmo se afastam, né, de relacionamentos íntimos, muitas vezes por medo de iniciar um relacionamento mais sério e acabar perdendo essa conexão. O esquema de abandono, ele é primariamente ativado por relacionamentos íntimos, né? Ele pode ser ativado por outros tipos de relacionamento, como a perda de conexão com um familiar ou então com um amigo, mas principalmente ele é ativado nos relacionamentos íntimos, né? O término de um relacionamento é o principal gatilho, né? O divórcio, o fim de um namoro. Mas as sensações, elas não precisam necessariamente serem reais. Não é necessário um afastamento físico. Se a pessoa tem o esquema, ela é extremamente sensível para captar sinais ou intenções de abandono. Quando o esquema de abandono ele é ativado, ele se manifesta de duas formas nos relacionamentos. Algumas pessoas agarram-se aos seus parceiros. Essas pessoas sufocam seus parceiros, cobram os parceiros, são muito ciumentos, acusam os parceiros. Isso faz com que eles acabem se afastando. Acontece justamente aquilo que ela tem tanto medo, né? Ela acaba afastando os parceiros por medo. Elas sufocam tanto esses parceiros que acabam afastando eles. Outras pessoas, elas se esquivam dos relacionamentos, elas se esquivam totalmente dos relacionamentos íntimos, se afastam ou têm relacionamentos muito superficiais. Quando elas percebem que o relacionamento está ficando mais sério, elas dão um jeito de sair fora. Então acabam se relacionando muitas vezes de forma superficial, né? Sem conexão. Por que isso? Porque elas preveem, né, que podem ser abandonadas. Então, e para evitar essa possível dor, né, essa possível dor de serem abandonadas, elas já evitam os relacionamentos. Nas duas formas, né, quando o esquema é ativado, acaba acontecendo o que elas mais temem, né? Elas são abandonadas por essas pessoas, né? Elas ficam sozinhas, na verdade, né? Muitas vezes os esquemas eles agem, né, em segundo plano, abaixo da linha da consciência, fazendo com que as pessoas recriem situações da infância, repetindo os padrões comportamentais do esquema remoto. Se no passado a criança sentia-se abandonada pela família, na vida adulta ela recria essas situações, escolhendo parceiros instáveis, e elas nem percebem isso. Parceiros amorosos descomprometidos, ou seja, que não conseguem se conectar com a pessoa, ou não disponíveis, um parceiro que recém saiu de um outro relacionamento, ainda não está preparado, ou então um parceiro que é comprometido, ou seja, não é disponível. Essas pessoas têm uma alta probabilidade de serem abandonadas, né?
sem perceber, essas pessoas acabam repetindo os padrões comportamentais do esquema. Ela continua a reviver as experiências de infância. Ela escolhe parceiros parecidos com os pais, ausentes. Já que eu me referi ao passado, vamos falar sobre a origem dos esquemas de abandono. Primeiro, precisamos entender que um esquema ele surge do temperamento da criança associado ao ambiente remoto da infância. O temperamento é um traço herdado geneticamente e constitui a base do humor, do comportamento e da personalidade. O ambiente remoto ele é constituído pela família nuclear, composta pelos pais, pelos irmãos, pelos familiares. E esse ambiente tem um papel importantíssimo no desenvolvimento da criança, promovendo estímulos e suprindo necessidades emocionais. E quando isso não acontece, as chances da criança desenvolver um esquema inicial desadaptado aumentam. Então, o temperamento da criança associado ao ambiente remoto pode originar um esquema desadaptado. E quem tem um esquema de abandono provavelmente tem uma predisposição biológica à ansiedade de separação, que é uma dificuldade de ficar sozinho, né? Associado a eventos traumáticos da infância, como por exemplo, um dos pais morreu ou deixou a casa em que a criança vivia muito cedo. Os pais, né, se divorciaram quando a criança era muito pequena, ou brigavam muito, a criança temia que a família pudesse, né, se separar. A mãe foi hospitalizada e passou um tempo muito longo afastado da casa, afastado daquela criança. A criança ela pode ter sido criada por babás ou por uma instituição de acolhimento, né, onde figuras maternas se sucediam. A criança, ela pode ter perdido a atenção dos pais, né, de uma forma bem significativa, por exemplo, o nascimento de um irmão ou de uma irmã que nasceu e precisava de cuidados, né, e a criança se sentiu deixada de lado, se sentiu abandonada, né. Ou então a família era excessivamente próxima à criança, né? Super protetora, fazendo com que a criança não conseguisse desenvolver habilidades para enfrentar as situações da vida, né? A criança ela aprendeu, né, a lidar com as questões da vida muito tardiamente. Então, como eu tinha prometido, eu vou ajudar você a avaliar se esse esquema pode estar presente em sua vida. E se ele tem força suficiente para influenciar nos seus pensamentos, nas suas emoções, nos seus comportamentos. Mas eu quero que você se lembre que o resultado deste questionário que eu vou fazer agora com você não deve ser usado como um diagnóstico. É apenas um informativo. Se você perceber esses sinais, se você estiver apresentando algum problema, né, se você estiver em sofrimento, procure ajuda. Né? Você não precisa passar por isso sozinho. Procure ajuda. Um psicólogo ou um psiquiatra pode ajudá-lo. Então, como vai funcionar? Eu vou ler 10 afirmações e você vai avaliar, tá? Cada uma delas. Se você responder sim, essa afirmação me representa perfeitamente, para no mínimo 3 dessas afirmações, isso quer dizer que esse esquema pode estar presente em sua vida. Pode estar presente em sua vida e justifica uma avaliação com um profissional especialista na área, tá bom? Então eu vou ler essas 10 afirmações e você vai avaliando, analisando. Dá pausa um pouquinho o vídeo, volta um pouquinho se você não entendeu a pergunta. Eu vou deixar as perguntas fixas na tela para você ir acompanhando, ok? Primeira afirmação. Tenho medo de que as pessoas que eu amo morram ou me deixem. Segunda, agarro-me às pessoas próximas, pois tenho medo que me deixem. 3. Não tenho uma base estável de suporte. 4. Apaixono-me por pessoas que não conseguem se comprometer seriamente comigo. 5. A maioria das pessoas em minha vida é instável. 6. Entro em desespero quando alguém que amo se afasta. 7. Fico tão obcecado pela ideia de que meus parceiros me deixarão que isso acaba os afastando. As pessoas em minha vida são imprevisíveis. Ora estão ao meu lado e outra dos outros. 9. Preciso demais dos outros. E 10. No final, ficarei sozinho.
Então, pessoal, gostaria só de lembrar, então, que o resultado desse questionário não deve ser usado como um diagnóstico, é apenas um informativo. Mas se você percebeu a presença desses sinais e esses sinais têm te causado algum tipo de sofrimento, procure ajuda, né? Um psicólogo, um psiquiatra podem ajudar. Então, para concluir, o esquema de abandono é um intenso medo de ser abandonado. A pessoa acredita que perderá todos que ama e acabará isolado para sempre. Esse medo intenso surge de experiências dolorosas da infância associado à ansiedade de separação. Na vida adulta, esse esquema ele é ativado principalmente nos relacionamentos íntimos, pode ser ativado nos outros relacionamentos, né? Na perda de conexão com familiares ou com amigos, mas principalmente nos relacionamentos íntimos. Essa pessoa ela acredita que poderá ser abandonada a qualquer momento. Essa crença leva a pensamentos e comportamentos prejudiciais. E muitas vezes ela acaba sabotando seus próprios relacionamentos. Seja porque ela sufoca os seus parceiros ou porque fogem dos relacionamentos íntimos. De uma forma ou de outra, ela acaba ficando sozinha. Os seus piores medos acabam se concretizando, mas por causa das suas ações. Então, se você gostou, dá um like, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal. Toda semana ou quase toda semana tem um vídeo novo por aqui. Muito obrigado por ter acompanhado e até o próximo. Tchau, até logo.